Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Hoje a gente está aqui com o professor Dilson, professor Heraldo, nosso. Seja muito bem-vindo, professor. Professor aqui que veio hoje falar sobre educação, nosso tema principal, e com certeza trazer muita coisa boa para enriquecer cada vez mais o conteúdo do Bizu Treinamentos. Obrigado, Saulo. Obrigado, professor Heraldo. Um alô a todos que estão acompanhando esse podcast da Bizu Treinamentos. Então, uma honra estar aqui com vocês. Dilson, a gente se conhece já há um tempo, né? Eu fui aluno do campus Agreste, que você hoje é diretor. É muito me honra ter sido aluno aqui do campus, né? Esse campus que foi um resultado de um projeto de interiorização. Se não fosse esse programa, assim, para ser sincero com você, acho difícil eu até ter feito faculdade. É, Mas antes de tocar nesse ponto propriamente dito do campus e outros aspectos, a gente quer saber, para começar, quem é Dilson quando não tá com esse paletó. Assim, o professor Dilson Cavalcante é um apaixonado pela educação, uma pessoa que acredita que o destino ele não é traçado a partir da origem. E a educação é justamente o canal que permite a gente também construir outras histórias. Então, para mim, eu acho que isso me marca muito, porque todos nós somos vários papéis ao mesmo tempo. O Deus cidadão, o Deus pai, mas o Deus professor ele é fundamental assim, porque hoje eu marco um período assim da minha vida que eu tenho mais tempo sendo professor do que sem ser professor. Sou professor desde 97, desde os 17 anos de idade. Então hoje essa marca para mim ela é simbólica. Então diz muito do que eu sou, do que eu penso e construiu de certa forma a experiência também quem eu sou como pessoa. Então é isso, antes de tudo, um professor apaixonado pela educação e que aposta que não tem uma outra forma de trazer mais justiça social, de trazer mais humanização sem que não seja pela educação, sabe? Então essa é uma aposta civilizatória. O, Se me permite aqui compartilhar, né, eu tive um grande parceiro intelectual, o professor Bernard Charlot, que vocês conheceram, que o último livro dele foi Educação ou Barbárie. E discuti muito com ele quando ele estava preparando o livro. E quando a gente coloca, ele colocou esse título Educação ou Barbárie, uma aposta para a sociedade contemporânea, é justamente porque a gente está flertando hoje com a volta da barbárie, sabe? De forma contundente, com regimes cada vez mais totalitários, com violências novas, como a questão do cyberbullying. E assim, precisamos repensar a educação como eixo de projeto antropológico de formação do humano. Então, para mim, é fundamental pensar a educação não só como um espaço onde é um trabalho, sabe, mas um espaço onde a gente cria e fortalece a humanização do homem. Então, o filho da nossa espécie nasce hominizado, mas é a educação que humaniza, que torna humano. Então, para mim, é missão, sabe? É missão onde eu me reinvento e consigo, a partir disso, compreender o que nos fez chegar até aqui e olhar para o futuro como projeto. Então, o passado como referência, o futuro como projeto. Então, é essa experiência de professor que me permite me posicionar no mundo, me posicionar a partir de quem eu sou, identitariamente, mas também como sou, onde sou e principalmente por que sou. Então é isso. É interessante, professor, que essa sua fala ela bate muito com a nossa realidade. Eu falo aqui, e vou falar em meu nome, em nome do professor Saulo, é que nós não nascemos em berço de ouro e o quanto a educação ela transformou nossas vidas e o quanto a gente se empenha em transformar vidas por meio da educação. Então, acho que isso bate muito com a nossa perspectiva, né? E, e um dos pontos aqui que a gente vai avançando, né, professor? A gente sabe um pouco do professor Dilson, mas como é que foi o caminho até se tornar diretor do centro acadêmico? Eu acredito que é aí um caminho bem espinhoso, né, professor? Eu queria até completar essa pergunta, professor. Se isso era um sonho seu, isso foi construído? Olha, isso é interessante até para colocar, né? Porque, tipo,
as pessoas que me conhecem acham que eu sempre fui muito político, sabe? Mas eu sempre fugi da política. Então, por incrível que pareça, eu nunca pensei em ser diretor, nunca fui candidato a coordenador de curso. E o primeiro cargo que eu assumi na universidade foi de coordenador de pós-graduação, porque não tinha ninguém para assumir. E tipo assim, aí entra o compromisso do sujeito, do professor com o campus, com o curso que era fundamental, mas eu nunca tinha me envolvido em nenhuma eleição para a universidade, nem externamente. Apenas acho que participei de uma eleição para diretoria da ADUFEB, fui vice-presidente. Pronto, essa eu fui, porque realmente é uma característica minha de militância, de lutar para as coisas. Eu não sou uma pessoa passiva, de ficar olhando as coisas acontecendo. Eu gosto de me envolver, então eu sempre me envolvi. Em todas as oportunidades que houveram eleições, eu sempre estive identificado com um lado, com um projeto. Então, para mim, isso faz parte de um engajamento, enquanto sujeito social pertencente a uma instituição. Mas como um projeto, intenção ou ter pensado em algum momento, nunca pensei em ser diretor, em ser candidato a diretor. E quando surgiu a circunstância, Saulo, eu confesso a você que eu fugi, eu tive dificuldade de aceitar. É, e foi num cenário que eu acho que muito contundente, porque a gente estava num campus que há bastante tempo era o mesmo projeto de gestão, e isso traz desafios enormes também, porque a alternância ela é fundamental para o desenvolvimento institucional. E a gente vinha acumulando no centro várias dificuldades de infraestrutura, de diálogo, da coisa básica mesmo que constitui uma instituição como uma universidade. A universidade é um lugar de diálogo, de debate, independente de você gostar ou não de A ou B ou C, você tem que ser diretor de todo mundo. Então, assim, no momento a gente viveu uma crise, e como a gente não tinha naquela ocasião nome se colocando para o pleito e um grupo de professores começaram a sugerir meu nome e eu pedi um tempo para pensar, para avaliar, porque eu não queria ser candidato, eu queria ter, se fosse o caso de me envolver, um projeto. Acho fundamental fazer essa diferenciação, sabe? A vida pública não é boa que seja guiada por algo pessoal, sabe? Mas sim um projeto mais coletivo. Então, assim, quando surgiu próximo do período de definir as candidaturas, meu nome, eu fui dialogar bastante, escutar as pessoas, fui tentar ver se conseguia alguma outra pessoa para assumir essa missão, porque eu acho que é a missão nas condições que um diretor tem para gerir uma instituição do tamanho e na complexidade como é o Campus Agreste, sabe? É uma missão. Então, tipo, é louvável quem se coloca a disputar um cargo como esse. Então, assim, eu não quis, tentei encontrar outras pessoas para assumir isso, mas quando o coletivo de colegas dizia, não, você tem o perfil, você vai ser candidato, tem meu apoio, isso e aquilo, a gente foi construindo uma ideia. Então vamos discutir o que você acha importante. E a gente construiu um projeto coletivo, que foi Muda CA. E eu acho que isso foi muito importante. E se me permite, Saulo, assim, o que é que, de certa forma, me levou a ser candidato? É a convicção de que nós somos sujeitos que precisam estar engajados. Engajados. Porque não adianta você achar que está ruim ou ficar reclamando se você também não se coloca. Eu nunca tinha me colocado espontaneamente, mas quando surgiu, de fato, ficou claro que era importante ter um projeto de mudança e que meu nome estava sendo ventilado, eu assumi a responsabilidade. Porque principalmente o que me motiva é algo até que surgiu em uma das falas, muito espontaneamente, foi lutar para fazer do CA do tamanho que o povo do interior pernambucano merece. Isso surgiu espontaneamente em uma das visitas numa sala de aula, e isso eu tomei como um lema importante que orienta a minha atuação como diretor, sabe? Então é como se tivesse. Eu gosto muito de imprimir frase e colocar assim na minha porta do quarto. Essa eu não precisei imprimir para todo dia que eu acordo olhar para ela. Essa está impressa em quem eu sou como pessoa também, sabe? Como profissional. Então, assim,
Desde o primeiro momento que me dispus até hoje, tem sido guiado por lutar mesmo, lutar para fazer do Campos Agreste do tamanho que o povo do interior pernambucano merece. Dilson, você falou que não é político. Só que eu acompanhei a eleição para diretor do campus e vi que foi uma eleição muito dura. Inclusive, você fez uma campanha muito bonita, muito elogiada até por pessoas que não se interessavam tanto por política universitária, mas que passaram a observar. E hoje, nas redes sociais, você é um influenciador. Você ocupa um espaço que antes estava vazio. A gente sentia falta desse espaço de uma pessoa com autoridade, uma pessoa que tem um cargo importante, que é ser diretor do campus, de se posicionar, de aparecer em determinados momentos. Você passou a ocupar um espaço. E muita coisa que você fala vira manchete. A gente percebe que vira manchete. Então, assim, é, essa dureza da eleição, ela mudou o seu perfil enquanto pessoa? Trouxe algo que talvez você não percebesse que era ter essa natureza tão política como a gente percebe nas manifestações de hoje? É interessante que eu não me percebo assim, né? As pessoas percebem, mas eu não consigo me perceber dessa forma. Sobre as eleições, eu acho que não foi dura assim, porque, tipo, para ser dura tem que ter os dois lados tensionando, sabe? A gente fez uma campanha propositiva, com debate, a gente fez uma campanha com projeto, sabe? Debatendo o tempo todo, dialogando. Então, assim, eu acho até que foi a eleição mais tranquila que já teve no campus. Obviamente que a gente enfrentou muitas fake news, muitos ataques, o que era talvez uma prática já muito consolidada, porque na eleição anterior, quando Arthur, seu amigo, também foi candidato, sofreu muito ataque assim de fake news. Então, assim, eh, da nossa parte foi uma campanha leve, tranquila, alegre, sabe? Porque a gente queria apresentar um projeto só. O resultado, as pessoas têm que ter liberdade para escolher. E a pessoa que se propõe a apresentar um projeto a uma comunidade, tem que ter tranquilidade para acolher o que a comunidade Uhum. escolher. Não precisa, como é que diz, forçar, sabe? Ou tentar colocar dificuldades, isso e aquilo, sabe? Interferir. Então, assim, eu acho que foi bacana. Foi melhor do que o que eu imaginaria que fosse, do ponto de vista de leveza, de propositura, tudo. Eu senti falta de debates, né? A gente esteve presente nos debates que comumente as instituições colocam, só que a outra chapa não foi. Então, assim, é ruim, porque assim, o debate ele qualifica, porque você está falando para qualquer pessoa sem ter o contraponto é fácil. Mas quando você está no debate, o corpo fala também, sabe? E as pessoas conseguem identificar quem está mentindo, quem está inventando cenário, quem está querendo manipular alguma coisa. Então, assim, o debate é fundamental, é saudável e é educativo. É educativo. Então, assim, eu acho que a outra parte que você colocou da presença, do exercício, eu acho assim, cada cargo ele tem um horizonte do simbólico. O que é que ele representa? Então, a gente que assume um cargo público, ele tem que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então, eu acho que assumir com responsabilidade, e a responsabilidade é você compreender o tamanho daquilo. Então, imagina, você está à frente de um projeto, que, para mim, pelo menos, é a maior política pública, a mais inteligente e estratégica, é política pública de desenvolvimento dos estados, sabe? Num campus grande como esse, numa região estratégica como essa daqui, né? Numa cidade como Caruaru, você não pode ficar fechado no campus como se fosse um gerente de prédio, sabe? Um fiscal. Não, você tem que estar dialogando, porque uma instituição como o campus, ele tem um papel fundamental, ele não tem fim em si próprio. Ele é meio para desenvolvimento. Então, se você não dialoga, se você não abre a instituição para um diálogo muito aberto e forte e contribuir com as outras instituições públicas, com a sociedade civil organizada, então você não está cumprindo o papel, sabe? Então, eu acho que não foi nem o meu
perfil, assim, vamos dizer, político, mas o que o cargo e o tamanho do que a instituição representa tem. Eu apenas assumi o peso e a responsabilidade de compreendê-lo como ele é. E eu acredito que qualquer gestor que venha suceder ou assumir essa cadeira precisa ter também a mesma postura, de compreender que o campus não é algo isolado da sociedade, que o campus tem um papel fundamental, ele é meio, ele não é fim em si próprio. Então ele é um meio. Então, se é meio, tem que estar dialogando, tem que estar no meio, tem que estar no território, sabe? Então, isso eu faço porque eu sempre fiz. Então, não precisei ser diretor para estar dialogando com os movimentos sociais, para estar contribuindo com as instituições. Eu sempre tive uma vida muito ativa nesse sentido, sabe, Saulo? Então, não foi nenhuma coisa porque eu me tornei diretor e o que eu estou falando hoje tem um certo peso, porque assim, eu sempre tive, sempre publiquei em jornal, sempre tive fazendo fala em rádio, sempre tive presente na, na sociedade. Só que um cargo como esse, ele intensifica, pela natureza dele. Então, acho que é fundamental que a gente tente sempre assumir essa potência com responsabilidade, sabe? E espero que esteja fazendo bem, né? Porque, tipo, isso requer um esforço muito grande. É, eu estava esses dias com meus assessores, até vou mandar um abraço para eles, Urbano e Veríssimo, eles relembrando o que a gente fez em 2 anos, sabe? A gente fez muita coisa internamente, em termos de reuniões, de atender a comunidade interna, sabe? De ter diálogo com os estudantes, com os professores, com os coordenadores. Foi muito intenso internamente. Mas externamente também foi intenso. Então foram mais de 200 reuniões, sabe? Tanto atendendo os convites, sabe? Audiências públicas, eventos da educação municipal, da educação estadual, sabe? De conselhos municipais. E recebendo também, sabe? A gente recebeu muitos secretários da educação, secretários de turismo, secretários de assistência social, sabe? Unicef, prefeituras, representantes de governo de estado, da FACEP. Então, assim, foi um ano, 2 anos muito intenso, muito intenso. E aí eu acho que é o que dá essa impressão, né, de muito volume. E o que dá a entender que é como se fosse algo político, mas eu acho que é muito administrativo mesmo, sabe? Acho que faz parte do rol do que se espera de uma gestão de um campus acadêmico, como é o campus Agreste aqui, né? É, dentro dessa perspectiva ainda, né, a gente percebe o teu engajamento, Dilson, a tua preocupação em melhorar cada vez mais o campus. Quais foram, o que é que você considera como principais conquistas do campus nesses últimos anos? Ah, bacana. Assim, eu acho que a gente está preparando um relatório, porque assim, a gente tinha uma necessidade muito grande de corrigir, de fazer avançar muitas coisas, e não dava tempo para estar, tipo, tudo que fazia, tá anotando. Então, a gente está tentando fazer esse estudo agora, mas em pouco tempo a gente pode dizer assim, quando a gente está assumindo, a gente pegou um campus que estava num processo de degradação já visível, sabe? Com as áreas é, sem iluminação, muito escuro o campus, tanto internamente como externamente. Você lembra, sabe, das barraquinhas lá fora, Isso, né? como O é que Jamba, né? eram? Então, a quadra num estado de degradação, com ferrugem, com a modalidade esportiva sem ter o funcionamento como deveria. Uma salazinha que tinha lá próximo da quadra, que era um amontoado de lixo quase, sabe? De, de troços que não estavam sendo utilizados. Aí você vê o restaurante universitário, esse doeu muito, sabe? Era uma das coisas que os estudantes mais reclamavam do restaurante universitário. Que tipo, eram umas mesas brancas muito antigas, sabe? Foi inaugurado em 2017, mas nunca foi feito um cuidado, uma reforma, Manutenção, sabe? né? E quando a gente assumiu, estava num estado muito degradado, o RU com sujeira, com máquinas amontoadas, sabe? E ali, pronto, foi a nossa primeira missão, sabe? Eu queria também já aqui trazer que tudo que a gente faz é em parceria, né? Eu tenho uma vice muito atuante, professora Juliana Geira, mandar um abraço para ela. E assim, o primeiro desafio é a gente vai ter que fechar o RU. Olha que problema, porque tinha acabado o contrato e ou faz um emergencial, e nesse emergencial ele continua nas mesmas condições, Saulo. Era um RU dos mais caros do Brasil,
e cheio de problemas, sabe? Ou a gente fecha e tenta fazer uma licitação em tempo recorde. A gente decidiu fechar. A gente conseguiu, dialogando com a reitoria, sabe, um recurso para os estudantes que eram assistidos pelas bolsas, para que eles ficassem naquele tempo tendo condições de se alimentar em outro local. E corremos atrás com todas as instâncias que envolvem uma licitação e conseguimos inaugurar no primeiro dia de aula. E para mim isso foi a coisa mais linda do mundo, ver a surpresa, sabe, dos estudantes ao receber um equipamento requalificado, ampliado, novo, bonito, com novas mesas, com, como é que diz, com iluminação mais acolhedora, sabe? Assim, eu acho que uma fala do prefeito, que ele foi no dia da eleição, ele disse assim: mas rapaz, é o primeiro RU que eu vejo com cara de shopping center. Eu digo, pô, e tem que ser, porque o nosso estudante, às vezes, passam 2 horas, 3 horas vindo em deslocamento de transporte, sabe? E às vezes tem aquele tempinho para fazer uma alimentação, tem que fazer a alimentação no lugar digno. Então, o RU foi uma entrega que eu fiquei muito feliz, sabe? A quadra também, a gente fez uma entrega de vários itens, mais de 100 itens de esporte e lazer. Requalificamos a quadra, pintura profissional. A gente ampliou as modalidades esportivas e criamos um espaço de lazer, né? Com sinuca, com outras modalidades de lazer para nossa comunidade acadêmica. E várias outras, sabe? Recuperamos o que estava assim, só de calçado foram mais de 400 metros que estavam danificados, quebrados. Então fizemos mais calçadas, recuperamos. A pintura do campus também todinha, sabe? E dialogando com a prefeitura, a gente conseguiu iluminar a Avenida Marielle todinha, iluminamos internamente, conseguimos ponto de ônibus, aquela também a questão que eu quero fazer aqui um reconhecimento e agradecer a colaboração da prefeitura com aqueles espaços, aqueles quiosquezinhos para refeição, 500 barraquinhas lá fora, lombadas, sabe? Então, assim, são muitas coisas, mas o principal é poder olhar para o campus e sentir que ele hoje é mais reconhecido pela sociedade. Hoje ele é visto como um espaço mais próximo da sociedade. Então, para mim, essa é a grande obra, sabe? A grande obra mesmo da gente, que a gente vai correr até o final da gestão, é tornar o CEA cada vez mais posse do povo do interior pernambucano. Mas como é que o pessoal toma posse se nem conhece? Então, a gente realizou agora recentemente, não só agora recentemente, mas desse ano passado, 2025 e 2024, as duas maiores expo do campo, sabe? Então a gente recebeu também esse ano vários eventos importantes, eventos internacionais, visitas internacionais de pesquisadores de vários países, professora da Universidade do Minho, que eu tive também lá visitando, a vice-reitora. A gente recebeu também da Angola, de Moçambique, perdão, dos Estados Unidos, 2 grupos de professores. Recebemos também da França, Canadá, Bélgica, Suíça, França, Argentina, Uruguai, da Grécia, sabe? Num colóquio internacional que a gente organizou agora em novembro. Então, assim, a universidade tem que ser um espaço vivo, tem que ser um território pulsante. Então, para mim, tem essas conquistas que a gente fez na infraestrutura que são tangíveis e que constatam muito fortemente de quem viu o antes e o depois. Eu acho que você frequentou lá antes da nossa gestão e tem frequentado agora. E até eu queria perguntar para você, né? O que é que você consegue perceber assim de mudança nesse período? Eu estive lá com o professor Heraldo, a gente foi para uma palestra com o pessoal do Brinks. Inclusive, foi uma articulação sua, queria parabenizar. Veio debater economia numa perspectiva de educação, achei muito importante. E a gente viu um auditório, né, professor, que, assim, digno de uma universidade de ponta, né? Uma mega estrutura ali, um evento muito organizado, a gente se sentiu muito acolhido. Então, assim, às vezes o pessoal tem uma ideia de universidade pública como um prédio abandonado. Até hoje, isso é pregado pela mídia. Só que no campus Agreste existe uma outra política, existe uma forma diferente de tratar o bem público e existe o cuidado em fazer com que quem está ali se sinta dignificado. Então a gente estava assim na universidade pública, mas a gente estava se sentindo muito bem, sabe? A gente
sentia que ali tinha recurso público muito bem aplicado. E é isso, né, professor? Eu acho que a nossa próxima colocação aqui, ela vai também casar com isso. Está muito coesa aqui a ideia, né? Eu acho que isso passa, professor, pela ideia de consolidar o campus universitário no interior, né? Na prática, efetivamente. O que é que seria consolidar o campus universitário no interior? Boa pergunta. Tem várias formas de consolidar, né? Não é nunca algo só pontual. Tem a consolidação de se pensar o projeto que seja compatível com os cursos que tem. Então a gente tem ainda desafios de infraestrutura. A gente precisa ampliar a infraestrutura do campus para acolher a quantidade de cursos que a gente já tem. Então, uma consolidação é em termos de infraestrutura. A pós-graduação está avançando cada vez mais e a gente também vai ter, no futuro já próximo, o desafio de ampliar a infraestrutura de pós-graduação para dar conta desses programas que estão cada vez mais é, é, surgindo. Então, a gente finalizou o ano com 2 propostas novas. Então, eu acho que cada vez mais o campus está aumentando a parte também de pós-graduação em nível de doutorado. Então, para um campus que vai fazer esse ano 20 anos, a gente avançou bastante e precisa consolidar também a questão política, a política boa, né, no sentido, porque a política é você permitir que cada instituição, cada órgão, ele seja reconhecido como ele deve. Então, por exemplo, a gente interiorizou a Universidade Federal de Pernambuco, que vai fazer 200 anos, agora em 2027. Mas durante esses 200 anos é diferente para o mar, de costa para o interior, uma universidade de elite. Então, a partir da interiorização, a partir das cotas, se torna uma universidade popular. Isso é muito importante. Só que talvez a gente ainda precise debater o que é o FPE depois da interiorização, sabe? E o que é ser o FPE no interior. Então, isso é um debate para consolidar, porque você não consolida apenas colocando prédios, apenas colocando cursos, mas atualizando a identidade da universidade e também a identidade do campus. Porque o campus é parte da UFPE, mas ele tem também uma identidade sua, sabe? Por causa do território no qual ele está inserido, por causa dos cursos no qual ele é constituído, por causa da finalidade de existência dele como instituição de desenvolvimento de uma região, do interior. Então, tudo isso ainda eu acho que precisa ser consolidado, precisa ser avançado, debatido. E isso é bom, sabe? Porque, tipo, a gente debate e precisa debater o que é a UFPE depois da interiorização, porque não é a mesma coisa. Ela muda o seu perfil, se torna, como eu falei agora há pouco, muito mais popular, se veste de povo, a parte da interiorização, mas também precisamos debater o que é ser o FPE no interior, porque não adianta você pensar que é a mesma coisa, ou querer que seja a mesma coisa que é ser o FPE em Recife, sabe? Não pode ser uma reprodução tal qual, sabe? A gente precisa ter essa identidade também compreendida e incluída no ordenamento do imaginário institucional da própria universidade e no nosso também, sabe? No nosso do campus, de se reconhecer como somos, como parte da UFPE, mas com identidade própria também, sabe? Ô, Dilson, eu queria aproveitar esse ponto para tocar numa polêmica que Adoro. foi o curso da UFPE para o pessoal do MST. Porque, assim, houve a interiorização, mas a sensação que havia é que para alguns cursos a população, principalmente a população de baixa renda, não estava tendo acesso. Então interiorizou a estrutura, o prédio, o curso, saiu da capital, veio para o interior, mas ainda assim era um curso elitizado. Como foi fundada a ideia de um curso universitário voltado para o público das comunidades rurais? Perfeito. Então, é importante até, tipo, foi polêmico não só no estado, mas nacional, sabe? Teve uma repercussão muito grande. Então, assim, eu acho que o que faltou foram as pessoas, sabe, as instituições como o Sindicato dos Médicos, entenderem, buscarem informações. Não se buscou nenhuma informação, sabe? Você já acorda com um vereador, com um sindicato colocando notas absurdas, sabe?
como se a universidade estivesse fazendo algo errado. Não foi feito nada errado. Tudo foi feito dentro do ordenamento institucional que cabe à universidade, na sua autonomia, mas também dentro do que a educação no Brasil permite, dentro das suas legislações. Então, o que aconteceu, para resumir aqui bem rapidamente, a universidade ela tem, principalmente esse campus, ela tem uma aproximação e um diálogo muito forte com os movimentos sociais. Então, aqui a gente tem a licenciatura intercultural indígena, temos também a licenciatura intercultural quilombola e temos já dezenas de projetos executados com a educação do campo, sabe? Agora, um projeto belíssimo, grande, que é para zerar o analfabetismo nos acampamentos rurais, sabe? Do movimento dos trabalhadores sem terra, no Nordeste todo. Então, assim, são projetos importantíssimos. E numa das reuniões desse projeto, que estava representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do próprio órgão que financiou o Pronera, né? Do próprio Pronera. Então estavam discutindo os cursos, tudo, e o pessoal falou: ó, a gente só nunca conseguiu ofertar via Pronera o curso de medicina. Será que a gente conseguiria pensar sobre isso aqui no campus? Eu digo: olha, da minha parte, se é uma demanda que está surgindo do movimento e é legítima, eu vou levar isso para o debate dentro da instituição. Assim, obviamente, isso é o papel da universidade. Seja com quem quer que seja, dentro do ordenamento jurídico, dentro da parte administrativa legal, tudo que for proposto à universidade, a universidade tem que ter o papel de trazer para analisar, debater e tendo as condições de viabilidade, você não pode dizer um não, senão aí sim é passível de ser repudiado, sabe? Porque você tem as condições, é viável, e você diz não, aí isso para mim é passível de todo o repúdio possível. Então, assim, isso foi debatido no colegiado do curso de medicina, disse, não, ok, dá para fazer. Foi para o núcleo, que é uma instância administrativa maior, Núcleo de Ciências da Vida, foi aprovado por unanimidade também, aí foi para o Conselho de Centro, depois de ser aprovado no Conselho de Centro por unanimidade, foi para a Prograde, sabe, para a Proad, para todas as outras partes da universidade para fazer o estudo de viabilidade, a construção da matriz como deve ser feita. Depois foi discutido no conselho, nos nossos conselhos superiores, no Consune, aprovado também, e seguiu para o MEC. Então, não teve nada excepcional, nada fora do que o ordenamento administrativo jurídico permite. Agora, é o seguinte, o que é que gerou essa polêmica? O que gerou a polêmica foi a captura desse tema por um certo espectro conservador da sociedade, sabe? Isso entristece muito, porque assim, deturparam, criaram fake news dizendo que era um curso para o MST, que ia tirar as vagas das outras pessoas. Não tirou vaga de ninguém, nem é um curso para o MST, é um curso para o pessoal assistido pelo Pronera, que é um programa muito mais amplo do que só assistir ao MST, entendeu? Assim, foi feita uma captura de algo importante. Eu achei irresponsável o posicionamento que foram colocados sem conhecer de fato o projeto. Projeto belíssimo, sabe, Saulo, Heraldo? E, assim, tipo, a universidade enfrentou o debate como deveria, com a responsabilidade. Foram várias vezes é, é, acometido de medidas jurídicas para cancelar, para suspender, mas foi recorrido e todas as vezes foi reconhecido a legitimidade de todo esse processo. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que foi um dos momentos mais simbólicos que eu vivi enquanto profissional da educação, que foi ver esses 80 jovens, sabe, de várias partes do Brasil, com cara do povo. Então, essa é uma turma que não é a maior parte branca, não. A maior parte é pintada com a cara do povo brasileiro mesmo, sabe? E eu fiz até uma aposta. Eu tive numa rádio e o pessoal falando sobre essa polêmica. Eu disse, eu vou fazer uma aposta. Eu aposto que daqui a 6 anos a gente vai estar apresentando à sociedade brasileira 80 novos médicos que não existiriam se não fosse por esse programa. E eu tenho certeza que estarão entre os melhores médicos já formados
por nossa instituição. E eu acredito muito nisso, porque vocês que vieram, como eu também, de uma origem mais eh, eh, desfavorecida, mais humilde, vocês sabem que quando o povo tem, sabe, o povo que é trabalhador tem uma oportunidade como essa, ele se agarra com unhas e dentes, porque não é só a oportunidade de mudar a vida dele, ele muda a história da família, a história da região de onde ele sai, sabe? Porque quando eu saí de Tupanatinga e fiz o mestrado, fui o primeiro da região todinha ali a fazer pós-graduação, eu nunca quis ser o único. Eu voltei para lá para incentivar meus colegas a fazer mestrado também, a fazer doutorado. Então, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Que é uma conquista para o Brasil. Foi o primeiro curso de medicina via Prunero, mas não vai ser o último, porque agora as outras instituições estão tomando coragem de fazer o enfrentamento, de fazer o processo. Eu soube que a Univasf vai também já entrar também com um processo desse, é provável que tenha uma lata. E outras universidades vão fazer isso também, sabe? E não, eu fiquei pensando esses dias, não podia ser em outro local. Tinha que ser no Nordeste, essa turma, e tinha que ser no interior. Jamais surgiria em Recife uma turma como essa. Tinha que surgir no Nordeste, tinha que surgir no interior e em um campus que ele é marcado por esse compromisso social, por esse compromisso de lutar e fazer da educação uma via de justiça social, sabe, de transformação social. Então, assim, eu sempre olhei para isso com muita naturalidade e tranquilidade, sabe? Eu sei que ficava muita gente nervosa e eu tranquilo, porque eu sei que a gente fez tudo certo, sabe? A gente não fez nada errado, a gente não tinha nada para se envergonhar, pelo contrário, de ter orgulho de reconhecer que numa sociedade desigual como a que a gente tem, que ainda tem muita gente, sabe, em muitas cidades pequenas do interior, em muitas zonas rurais que não tem acesso ao médico, sabe, você ainda colocar mais 80 médicos para o Brasil a mais que não existiria se não fosse por esse programa, isso é motivo de orgulho. E assim, serão mais de 10 mil horas de formação, sabe? Todas as pesquisas de estudam psicologia, sabe, do comportamento humano, falam que 10 mil horas você constrói maestria em qualquer área. Então, 10 mil horas executadas pela Universidade Federal de Pernambuco, que é a melhor universidade do Norte-Nordeste, pelo campus Agreste, sabe? Que é um campus de excelência, sabe? Eu não tenho dúvida de que a gente vai formar excelente médico. Essa é a minha aposta. Eu estou falando aqui com vocês também. Daqui a 6 anos, me convido para a gente estar falando sobre Com esses médicos que certeza, estão saindo dessa turma de medicina prunera. com certeza. Professor. Então, aí a gente já percebe que a universidade tem contribuído para o desenvolvimento regional. Essa questão que você colocou aí do estudante que faz o mestrado, que faz medicina, o quanto ele influencia, né? Então, dentro dessa ideia, né, você colocaria algo mais de como o campus contribui para o desenvolvimento da região onde ele está inserido? Olha, principalmente formando profissionais, pessoas que são do nosso interior, sabe? Então, assim, nesses 20 anos são mais de 5 mil estudantes formados, você é um deles. Professor. Então, mas são mais de 5 mil. Então, assim, isso é um número, um contingente importantíssimo. E em várias áreas que antes você não teria que ir para Recife para fazer um curso como esse. Então, a gente está falando de um estado que foi construído onde a elite intelectual que fazia, que tinha acesso à Universidade Federal de Pernambuco, precisava ou estar lá em Recife, na região metropolitana, ou se tivesse no interior, tem que ser filho de alguém com um capital cultural muito alto, sabe, que entendesse o papel e como chegar na Universidade Federal e tivesse uma condição econômica muito forte que permitisse pagar escola particular de pequenininho até ensino médio, depois cadeiras eletivas, depois isoladas nos cursinhos. Então, assim, é desse estado que a gente está falando. Você tem uma instituição como esse campus, com 16 cursos de graduação, com 8 mestrados, 2 doutorados, e você começa, como é que se diz, a perceber já os frutos de mais de 5 mil estudantes, mais de 1.000 mestres formados. Então, assim, isso já traz um impacto regional absurdo. E é impacto regional em diversas perspectivas, econômica, cultural, sabe, educacional.
Os nossos estudantes aqui das licenciaturas, eu não conheço ninguém que fez a licenciatura e está desempregado. Então, primeiro, passam nos concursos das áreas do município, rapidamente assumem cargos estratégicos de secretarias, ou vão para o lado de empreendedorismo como o Saulo, que é um exemplo exitoso, sabe, de um egresso do nosso campus. Sem falar que a mudança também nas famílias. Tipo, muitos dos nossos estudantes aqui são primeiro da família fazer um ensino superior. Então, para mim, o impacto ele vai ser percebido muito fortemente ao longo da construção de um novo pacto de Estado, sabe? Um Estado que pensa o desenvolvimento não apenas com uma região metropolitana desenvolvida. É como eu digo sempre, sabe? Não tem outra estratégia mais inteligente e estratégica para o desenvolvimento do que a interiorização das universidades. Porque não tem Estado desenvolvido concentrando oportunidade de educação pública, superior de qualidade, ensino, pesquisa e extensão apenas na região metropolitana. Então, além de ser justiça social, Saulo, ela é também estratégica e inteligente para o desenvolvimento, sabe? Então, assim, o impacto do campo nesses 20 anos, ele é fundamental. E econômico também. Quando você tem um campus como esse, você traz e atrai, sabe, pesquisadores, professores que vêm também aqui uma parte residir, sabe, aqui não só em Caruaru, mas em algumas cidades aqui do entorno, a gente tem professores, técnicos que trabalham aqui ao redor. Isso tem um impacto na economia, tem um impacto cultural na sociedade, nas cidades, e eu acho que quanto mais a gente fortalecer esse projeto, maior será o impacto dele no desenvolvimento do interior pernambucano e, consequentemente, no nosso estado de Pernambuco. E a gente tira leite de pedra. Porque quem sai de onde eu, vocês saíram, sabe, do interior e com as nossas histórias, a gente não tem medo de cara feia e nem também baixa a cabeça para nada, não. A gente faz o enfrentamento, a gente luta, a gente corre atrás. E eu acho que é isso que fez o centro estar na situação que nós estamos, sabe? A universidade está numa crise geral, mas hoje o nosso campus, talvez, ele é um dos poucos que evoluiu. A gente pegou numa situação muito crítica e o campus está bonito, elogiado. A gente recebeu recentemente 2 ministros, fizeram muitos elogios ao campus e todo mundo que vem no campus elogia. Agora eu digo a vocês, é uma conquista, sabe, do compromisso da nossa gestão, mas também de muita gente que colabora. E aqui eu queria agradecer e fazer um reconhecimento a toda a nossa equipe de gestão, sabe, os coordenadores, sabe, a todos os técnicos, o corpo técnico, assim, até uma coisa absurda, sabe? A relação técnico por estudantes, mais ou menos que se baseia para criar um campus, é de 1 para 15 estudantes. A gente está 1 para 33, então a gente está sufocado, a gente está com a metade dos técnicos que uma instituição como a nossa deveria ter. Efetivamente tirando leite de pedra. E tipo assim, então eu agradeço muito e valorizo muito o nosso corpo técnico. O nosso campus é muito reconhecido pela excelência, tem muitos cursos nota 5, graças ao engajamento dos nossos docentes e dos nossos estudantes, que mesmo não tendo as condições físicas adequadas, as bolsas que ajudam na permanência em quantidade proporcional adequada, sabe? Isso não faz com que eles desanimem. E eles conseguem ter um compromisso muito grande e entregar um resultado muito acima do que o que se é esperado. Então, agradeço também, viu, Saulo, a colaboração do poder público, municipal e de todo mundo que a gente sempre consegue parceria, sabe? A gente consegue parceria com uma amiga, às vezes, que tem uma máquina e ajuda a gente a limpar um canal, a tirar uma vaca num domingo que tá lá, como é que se diz, que caiu no canal porque entrou porque não tem a cerca, sabe? Então, assim, eu sou muito grato a todo mundo que colabora, porque com as condições orçamentárias e administrativas que a gente tem, era para estar de mal a pior, sabe? O campus. Era para estar de mal a pior. Agora tem também um segredinho, sabe? Pé no chão, sabe? Eu sou daquele diretor que não fica no terceiro andar, em cima do prédio, num gabinete, eu ando lá, sabe? Eu ando os 4 cantos do campus, pego minha equipe, a gente sai andando lá da primeira etapa até a última, sabe? Olhando as salas, vendo a situação.
o que é possível de consertar, a gente já vê e na hora para consertar, sabe? Agora, você não consegue fazer o impossível. Com essa quantidade de recurso e com as condições e objetivos que a gente tem, você não consegue fazer milagre. Mas a gente está muito satisfeito com o que a gente tem entregado ao campus nesses 2 anos. Não só ao campus, né? Quando eu falo campus, eu trato da comunidade acadêmica do Campus Agreste. Eu estou muito satisfeito com o que a gente tem entregue à população do interior pernambucano, que merece, sabe, todo esse esforço que a gente faz. E que a gente reafirma aqui o compromisso de, nesses últimos 18 meses que faltam, continuar lutando para fazer, sabe, esse campus avançar mais do que ele avançou nos últimos anos, sabe? Então esse compromisso é inadiável e é um compromisso que a gente reafirma, sabe, de estar todo dia lutando para fazer o CA do tamanho que o povo do interior pernambucano merece. Isso é uma frase, é um mantra e revela um compromisso muito forte, sabe? Porque eu não tive a oportunidade de fazer minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, sabe? Quando eu terminei o ensino médio, eu nem sabia que existia a Universidade Federal de Pernambuco. Então, o auge de qualquer sonho de uma pessoa que vem de onde eu vim era fazer a faculdade em Arco Verde. Entendeu? Eu trabalhava o dia todo, pegava o ônibus para ir fazer em Arco Verde. Então, assim, quando eu descobri o que era uma universidade federal, sabe, aquilo se tornou uma missão para mim, entendeu? Tipo assim, eu vou lutar muito ainda, sabe, para que o povo do interior tenha dignidade de ter uma instituição do jeito que ela merece, mesmo com todos os desafios. Mas isso eu vou lutar até o último dia da minha gestão. Professor. É, professor, a educação pública universitária nos últimos anos, como é que você vê a evolução da educação? Melhorou? Qual a sua perspectiva? É, assim, sabe, não só melhorou pela expansão, mas como também pela equidade, sabe? Então, como eu acho que eu já mencionei, né? Até 2002 a gente tinha 400 mil matriculados nas universidades federais. Hoje 1.200.000. Acho que dados de 2023 que eu li recentemente. Então, é um aumento substancial. Mas não é só a expansão pela quantidade de vagas de matrículas. É quem está se matriculando. Então, se você pega em 2002, mais de 90% dos estudantes das universidades federais eram de classe média alta e brancos. Então, hoje, não só aumentou a quantidade, mas como também democratizou o acesso. Então, isso é fundamental. Então, não é só também ampliar as vagas e democratizar, é a distribuição. Até 2002, a maior parte das instituições ainda continua sendo sul e sudeste, mas houve um aumento no norte, nordeste e centro-oeste, na quantidade de campi e de universidades. A gente saiu de 45 em 2002 para 69 atuais, de 120 campos para 350 por aí, sabe? Então, para mim, isso tem uma reconfiguração muito grande do Estado brasileiro. Então, eu acho que a gente está num momento contundente, sabe? Porque a gente expandiu fortemente, mas a gente tem um problema. As universidades, elas não têm autonomia universitária. Ó, não é só problema o campo não ter autonomia orçamentária. As universidades também não têm autonomia orçamentária. Então, a peça orçamentária é sempre conduzida e debatida e construída junto com o Congresso. Então, imagina que o MEC manda um orçamento e o Congresso diz, não, corta aqui. Cortou mais de 500 milhões. Então, tem um impacto muito grande. Assim, é preciso avançar para um modelo orçamentário das universidades que evite, sabe, essa politização, sabe? Ou seja, seja uma política de Estado que não fique refém da questão da política parlamentar, por exemplo, sabe? De definir o orçamento que as universidades vão ter. Então, assim, hoje a gente está num nível de orçamento
menor do que eu quero em 2014. Só que a gente ampliou muito a quantidade de universidade, de cursos, de campus. Assim, isso é um problema sério que a gente precisa resolver. Então, primeiro, a primeira fase, expandir, fundamental. A segunda, precisa corrigir essa questão do funcionamento, essa questão da autonomia orçamentária, para não ficar dependendo o tempo todo desse debate e dessas circunstâncias é, é, que sempre tem pelo Congresso. Se a gente tem um Congresso que entende o papel das universidades federais como fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento do Estado brasileiro, é uma coisa. Se a gente tem um Congresso com muita gente conservadora que acha que as universidades são lugares de balbúrdia, de fumador de maconha, isso é um absurdo. Entendeu? A gente viveu recentemente um ataque, sabe? Vivemos o negacionismo em um ataque às universidades públicas. As universidades federais são responsáveis por mais de 90% das pesquisas, sabe? Da ciência produzida. Então, poxa, como é que você ataca e questiona o papel fundamental de uma instituição com um papel tão singular no desenvolvimento de uma nação como é a universidade? Assim, a gente tem um desafio muito grande. Está chegando as eleições, Saulo e Heraldo, e é importante que a gente assuma um papel de orientar a todos e todas, todos vocês são formadores de opiniões, a olharem com cuidado os deputados e os projetos que eles defendem. Não podemos ser refém de elegermos novamente deputados que têm um compromisso mais conservador e uma pauta anti-universidade, sabe? É preciso ter esse cuidado, sabe? O voto, ele é importantíssimo e ele precisa ser executado com responsabilidade, com democracia e com a responsabilidade de poder entender o que é que este ou aquele deputado defende. Quais foram as posições dele em seu mandato. Ele tem sido favorável, ele tem apoiado o orçamento das universidades ou tem cortado os orçamentos para aumentar as emendas parlamentares, para aumentar o fundo partidário. Porque no final das contas é isso, é você tirar dinheiro da educação, da saúde, para aumentar o poder de influência política via emenda ou via a questão do fundo partidário, sabe, Heraldo? Então isso é muito sério. Muito sério. A gente tem um desafio muito forte esse ano. Não está falando do ano que vem, né? Esse ano, né, que vai ter eleições. Essa mudança, né, recente de natural. Eu fiquei para fazer aqui a pergunta final. Desde já agradecer a sua presença, Deus. Sempre muito bom estar conversando com você. Você sempre é muito do povo, muito próximo. Isso, assim, agrada a todos nós. A minha pergunta é a seguinte, né? Uma pergunta comum aqui em mim do professor Heraldo. É, o que é para você uma universidade forte e inclusiva? Perfeito. Acho que a universidade forte é aquela que consegue ser enraizada, sabe, nesse compromisso de desenvolvimento regional. Para mim, essa é a universidade forte. Eu acho que as universidades elas têm muito se baseado por rankings. É um indicador importante, é importante, ninguém pode questionar, mas a gente precisa de um modelo mais qualitativo. Não pode a gente pensar a qualidade de uma universidade só pela quantidade de papers ou de patentes que ela entrega, mas quanto de impacto a universidade entrega, sabe, na região na qual ela está, sabe? O quanto ela tem se comprometido com as instituições, sabe, com o diálogo, com o debate, com a extensão, com a inovação, com o conjunto de outras vertentes que define a universidade, sabe? Acho que a gente ainda vive muito com o indicador dos rankings. E os rankings, embora eles são importantes, eles são frágeis também como um medidor de qualidade. Porque vamos dizer, a gente pega e diz a Universidade Federal de Pernambuco é a melhor universidade do Norte-Nordeste, com base aqui nos rankings. Só que
o que é que representa o ranking? Onde é que chegou esse número? Será que quando eu vejo todos os 116 cursos da universidade, todos representam o mesmo patamar de excelência do ranking? Ou há dentro da própria universidade várias distorções, sabe? E se eu uso muito só essa questão da referência do ranking melhor do Norte-Nordeste, mesmo aquele curso que está numa situação mais de dificuldade, é, faltando muita coisa, sabe? Sem conseguir consolidar a graduação, com muita evasão, sem pós-graduação consolidada, sabe? Mas ele se sente a melhor do Norte-Nordeste, sabe? Assim, ter cuidado, porque às vezes a leitura do todo é como se ele fosse incorporado às partes. E às vezes a gente não consegue, por causa dessa leitura, compreender que eu preciso tratar os cursos diferentes de forma diferente. Eu preciso, às vezes, dar mais atenção ao curso que está com certa dificuldade do que aquele que já está caminhando com as pernas próprias, Uhum. mas às vezes na lógica dos rankings, a gente premia quem também já está mais, como é que se diz, consolidado, sabe? Então, por exemplo, o modelo do Modeloc, né? Então sempre vai premiar os centros que produzem mais, que isso e aquilo. Não estou dizendo que é errado, mas eu preciso pensar num conceito de qualidade muito mais amplo, muito mais amplo. Então, para mim, a sua pergunta, né? O que é Uma uma universidade forte e forte inclusiva. consolidada é aquela que compreende a qualidade muito além do ranking, sabe? E que tem o compromisso de se reinventar continuamente, sabe? De se reinventar continuamente. Porque senão a gente fica com as gaiolas epistemológicas nos prendendo, sabe? E o mundo está mudando muito rapidamente. Se é uma coisa que permanece na sociedade atual, é a característica de mudança. E as mudanças profundas, rápidas e estruturais. E se a gente não compreende, sabe, a necessidade de estar se reinventando constantemente, a gente fica, talvez, numa desincronização espaço-temporal, entendeu? A gente fica vivendo um tempo que não corresponde mais à realidade e aos desafios presentes. Por isso que eu, em algum momento da fala, quando eu falei da Universidade Federal de Pernambuco e a interiorização, o que é ser uma universidade federal forte? É se reinventar, sabe? Ela precisa ser mais compatível com o tempo, que traz desafios de ser menos centralizada, sabe? De ter mais eficiência nos seus processos. Precisa compreender a qualidade muito além do que é os rankings, para não ficar o discurso de excelência como se fosse ornamental e retórico, sabe? Uhum. Então, o risco, eu acho que muitas vezes cai nisso, evitar o discurso da excelência como algo ornamental e retórico, mas a excelência substantiva, aquela que reconhece as suas dificuldades, suas potencialidades e tem um compromisso, sabe, contínuo de estar se reinventando. Por exemplo, no momento que ela deixou de ser a universidade metropolitana, se tornou multicamp, o que é ser o FPE depois da interiorização? O que é ser o FPE no interior? Então, esse debate, se a gente conseguir fazer com a seriedade que precisa, isso fortalece a UFPE, sabe? Se a gente conseguir tornar um modelo de distribuição de recursos e tomada de decisões mais descentralizados, dando mais autonomia e evitando a hiperdependência, a gente se torna uma universidade mais forte. Então, isso é o que eu acredito que torna uma universidade forte, sabe? Professor, muito bom, né? Muito bom, excelente. A gente agradece, Dilson. Acho que cada vez mais a gente está enriquecendo, né, professor, aqui o nosso debate. E hoje eu acho que foi substancial a sua presença aqui. Eu acho que ela trouxe muita coisa boa para nossos ouvintes, para quem acompanha o Bisu Treinamentos. Olha, eu queria agradecer muito, o Saulo e Heraldo. Vocês são dois profissionais que têm uma história notória, de exemplo, sabe? Eu sempre menciono vocês também, e são amigos, então eu agradeço muito sempre a parceria, o cuidado de estar sempre acompanhando o campus, estar divulgando também. Eu percebo vocês divulgando notícias lá do campus, então para mim
é muito importante esse reconhecimento e agradeço muito, sabe, a oportunidade de ter aberto esse canal, esse espaço de diálogo, sabe, que amplia a potência da gente falar sobre a universidade. Então, muito obrigado. Desejo sucesso a vocês, às empresas de vocês, e que a gente construa junto aí um 2026 mais forte, sabe, mais coerente e cada vez mais fortalecido nesse compromisso de mudar e de fortalecer o interior, sabe? É, chega, sabe? Basta de um modelo é, de desenvolvimento ou de Estado sempre focando na região metropolitana. Não é concorrência, Sim. a questão não é concorrência, é complementariedade, sabe? Quando a gente fala, ó, o interior tem que ser a bola da vez dos investimentos, é para complementar o Estado, porque durante muito tempo ficou sempre a região metropolitana. A gente for olhar o investimento que foi feito em ciência, tecnologia e inovação, sabe? É, na região metropolitana nos últimos 5 anos, é muito recurso. Quase nada chega no interior. Por quê? Porque ao longo do tempo o Recife consolidou uma estrutura madura de captação de recursos, sabe? De ter muita gente com competências para gerir projetos de alto valor, sabe? Então, assim, se a gente não conseguir e não decidir fazer isso também no interior, vai ser mais 10, 20, 30 anos sempre os recursos sendo concentrados em Recife, sabe? Então não é concorrência, é complementariedade. Senão a gente fica com o Estado subdesenvolvido. Não tem Estado desenvolvido com assimetria tão grande como essa de investimentos, de acesso a ensino, pesquisa e extensão, a educação pública de qualidade. A interiorização permitiu diminuir essa assimetria. Agora, o debate do que a gente já sentiu dos efeitos e ter a ousadia de apresentar, sabe, aos governantes, sabe, o desejo de ter uma interiorização mais forte, de ter mais investimento em ciência, de ter mais investimento em inovação, sabe, eu acho que é fundamental. Pensar em coisas para desenvolver o interior, pensar não faz mal a ninguém, sabe? Mas, obviamente, incomoda muita gente. Eu sei que isso aqui que eu estou falando vai incomodar muita gente, mas a responsabilidade que eu construí com minha carreira, com minha pessoa como cidadão, eu não poderia deixar de falar isso, sabe? De expor esse desejo de que o interior de Pernambuco seja posicionado como um projeto estratégico para ter investimento. E esse investimento que vai mudar Pernambuco é mais universidade, parque tecnológico, hospital universitário no interior de Pernambuco. É isso, muito obrigado por essa oportunidade. Viu? Nós que agradecemos. Então é isso, um abraço para vocês.